Vocês sempre me veem aqui falando de medidas preventivas e de alguns casos de varizes, aneurismas. Hoje eu quero trazer para vocês um caso complexo. Todo mundo pensa que a vida do cirurgião vascular é operar varizes e que varizes é uma coisa mais tranquila. Não é assim, né? A vida do cirurgião vascular é uma vida mais dramática, porque quando a coisa aperta, você tem às vezes 1 minuto, 5 minutos para salvar uma vida. Seja porque fez uma oclusão arterial aguda num órgão importante, seja porque um vaso importante rompeu, ou uma trombose. Mas esse caso que eu quero dividir com vocês é um caso de varizes, e é um caso bem complexo e bem difícil. Era um paciente já acima dos 60 anos de idade, e ele tem uma trombofilia. Trombofilia é uma doença que fabrica coágulos no nosso corpo. Nós temos mais facilidade de fazer coágulos e trombos. E ele já tinha tido uma embolia pulmonar, sobreviveu a essa embolia pulmonar, e foi colocado um filtro na veia cava dele. O filtro de veia cava você coloca para impedir que trombos e coágulos das tuas pernas migrem para o teu pulmão, fazendo novos episódios de embolia pulmonar. Então, como você não consegue adequadamente prevenir que essa pessoa faça tromboses novas, você coloca esse filtro, porque se ela fizer, pelo menos para o pulmão, o trombo não vai. É uma tentativa de preservar a vida desse paciente. Muito bem, esse paciente teve uma fratura de colo de fêmur, ele caiu, quebrou a perna e na sequência ele fez uma trombose enorme. Essa trombose fez vários coágulos, esses coágulos ficaram presos no filtro, no abdômen dele, na veia cava, e foram caindo até chegar nos joelhos, bilateralmente. Então era uma trombose que vinha desde o filtro da veia cava até os dois joelhos, uma trombose enorme. Ele demorou um pouco até chegar aqui comigo, porque ele, claro, tinha que fazer o tratamento ortopédico, que era urgente, era emergência, e depois de uns 2 meses ele veio com as pernas muito inchadas. Muito inchadas. Quem acompanha o canal sabe que a gente tem a classe 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O dele era quase classe 6, nas duas pernas. E ele era uma pessoa muito ativa, gostava muito de caminhar e tudo. E a gente tentou um tratamento clínico, porque o tratamento cirúrgico para ele, naquela altura, já tinha passado 60, 90 dias para a gente tentar derreter esse trombo, fazer um procedimento chamado trombólise. Ia ser complicado, porque a maior parte daquele trombo já tinha evoluído, já tinha virado colágeno. A trombólise já não era um procedimento de eleição. Era muito mais perigoso fazer a trombólise do que a chance de curar ele. Quer dizer, o risco-benefício não era compensador. O risco era muito alto para um benefício apenas hipotético. E a gente foi tentando fazer o tratamento clínico com exercícios físicos, anticoagulante, para ver se o corpo dele abria algum canal, alguma coisa ali para o sangue poder subir. Não foi isso que aconteceu. O corpo dele começou a fabricar muitas varizes, no abdômen inteiro, descendo para as pernas. E nada de reabrir ou recanalizar nenhuma parte anatômica relevante. Quando a gente fez o estudo do caso dele, 9 meses depois, nada que a gente fez do ponto de vista mais conservador funcionou. O paciente chegou aqui e falou: eu prefiro morrer do que continuar assim, porque eu não posso mais caminhar, eu não consigo caminhar com meu neto, eu não consigo brincar com meu neto, eu faço ferida aqui toda hora, demora para fechar, eu não tenho qualidade de vida, eu já tenho uma certa idade, se for assim eu não quero mais. Eu levei o caso dele para um congresso nos Estados Unidos, que é o Frank Vieth Symposium, é um dos maiores congressos do mundo, e chegando lá, eu coloquei o caso dele numa mesa redonda e o que eles me falaram foi para retirar o filtro da veia cava dele, com os coágulos, entrar com catéteres e stents e tentar abrir aquilo. Ia ser muito difícil, mas eles têm um catéter lá nos Estados Unidos, que é um catéter que a gente consegue guiar ele até tem um laserzinho na ponta para você ir abrindo caminho no coágulo, e também você consegue com um laser tirar esse filtro. Você vai lá nas perninhas do filtro, corta elas com o laser e puxa o filtro. Porque esse filtro já estava ali há 4, 5 anos e ele já tinha se transformado em parte da veia. Estava totalmente grudado na veia, não tinha como a gente remover ele de uma outra forma. O caso é que aqui no Brasil a gente não tem nada disso. Tecnologicamente falando, a gente está bastante atrás de outros países, principalmente dos Estados Unidos. E quando eu voltei para cá, eu tentei de alguma forma trazer esses materiais, eu não consegui, e a gente teve que fazer o que o brasileiro sabe fazer de melhor, improvisar. Por isso que talvez o cirurgião brasileiro, principalmente o cirurgião vascular brasileiro, seja tão respeitado no mundo todo. Porque as coisas que a gente faz aqui, ninguém mais faz. Então, conversado com o paciente, eu optei por
usar um stent recoberto, uma endoprótese. Se eu conseguisse chegar lá no filtro dele, abrir o caminho no meio dos coágulos e chegar no filtro, eu tinha que abrir aquela veia ali, rezando para que o fluxo passasse. Só que as perninhas do filtro têm umas garras. Na hora que eu fosse abrir o filtro, eu ia rasgar a veia cava dele e ele ia ter uma hemorragia. Então eu optei por um stent recoberto, que não existe para veia cava, para as veias. Ele é um stent voltado para a aorta abdominal, mas a gente adaptou ele para o caso desse paciente. É um Bigraph aortic. Foi a primeira vez e única vez que ele foi usado numa veia no mundo inteiro até hoje. Esse é um trabalho que a gente está encaminhando para publicar agora no congresso do Frank Vieth no final do ano. Então foi a primeira vez que foi usado. Só que a gente tinha um problema. Como é que a gente vai chegar lá e limpar todos aqueles coágulos, né, no meio do caminho, sem fazer uma trombólise extensa? Porque o risco era muito grande. Bom, com o passar do tempo, alguma coisinha ali ficou mais mole dos coágulos, né? Tudo foi virando colágeno. E eu fui subindo com os fio-guias, com paciência. Uma hora eu percebia que eu estava no caminho errado, voltava. O risco ali era de furar uma veia cava, uma veia ilíaca e fazer uma hemorragia. Então, com calma, eu fui indo, fui contornando, fui subindo com o apoio de outros catéteres e consegui encontrar, então, uma linha reta dentro das veias ilíacas dele e chegar até lá no filtro. Isso pela virilha direita. Fui colocando os balões, abrindo devagarzinho e depois fui colocando os stents, conforme vocês podem ir acompanhando. E eu consegui abrir o lado direito dele inteiro. Para o lado esquerdo, o convênio não tinha liberado nenhum stent, liberou só balão. Eu não tinha como fazer para colocar nesse dia, nesse episódio, colocar mais stents do lado esquerdo, então eu só usei balão. E fui abrindo e se você comparar um antes e o depois, veja como é que ficou. Então esse é um caso de varizes pélvicas, varizes intraabdominais por uma oclusão venosa de filtro de veia cava inferior. Esse é um caso bastante complexo. O paciente foi recusado por outros médicos antes de chegar aqui conosco. É um caso que pouca gente faz. Lá no próprios Estados Unidos eles me desaconselharam a fazer dessa forma, porque na cabeça deles tinha que ser usado um fio-guia com laser e abrindo o caminho, realidade aumentada, realidade virtual, 3D, coisas que a gente não tem aqui. E retirar o filtro de veia cava com catéteres com ponta de laser, coisas que nós não temos aqui também. A gente tem laser para varizes, mas não para cortar filtro de veia cava. Então esse é um caso bastante complexo, que faz parte, sim, do dia a dia do cirurgião vascular. Pegar essas varizes pélvicas, essas varizes intraabdominais, o risco de hemorragia e o risco de óbito nessa cirurgia é um risco bastante presente, não é nada desprezível, é bastante arriscado. E vocês ficam aí com um relato de caso, então, só para vocês verem que no dia a dia do cirurgião vascular tem muita complicação. Desde aneurismas que estouram e você tem 5 minutos para resolver tudo, até sangramentos intraabdominais, que às vezes o colega da UTI chama você de madrugada e ninguém tem nem noção de onde que é o sangramento e você tem que ir lá e estancar, até sangramentos intracranianos, que o tempo é menor ainda, né? E também tem esses casos onde você precisa reconstruir territórios que você nem sequer está enxergando. Mas baseado no teu conhecimento anatômico prévio, você consegue ir mais ou menos tateando e vai fazendo. Então, esse é um caso mais complexo que eu queria mostrar para vocês com essas imagens. Espero que vocês gostem e vejam que a vida do cirurgião vascular não é feita só de flores. Mas quando a gente pega um caso complexo desses e resolve, a realização que a gente sente, eu acho que não tem nada parecido no mundo. Eu acho que nenhuma profissão é tão boa que nem a minha. Nenhuma profissão me dá a chance de fazer uma coisa dessas e resolver o problema de um paciente grave como esses. É por isso que a gente é tão agradecido pela profissão que a gente tem. Como diz um professor meu, quem ama o que faz, faz melhor.